Bom dia, galerinha do sexto ano, tá? Esse material foi elaborado pelo professor Beto, seguindo o currículo contínuo do Estado, né? Vamos estar trabalhando com divisão exata nos números naturais. Esse material vai estar servindo aí para as escolas, em específico do Charles Assad, Nazaré Assad e Totonho do Cumaru, mas também pode servir para outras escolas se você assim achar necessário, né? Então a gente vai estar trabalhando com divisão exata nos números naturais. Então vamos ter o primeiro exemplo, né? O primeiro número é o 10 e o segundo dele é o 2. Né? Então com esses dois números por meio da divisão, a gente acaba achando um terceiro, né? Que seria o resultado dessa divisão. E quando eu faço a multiplicação desse terceiro pelo segundo, ele tem que dar o primeiro. Então isso é nada mais do que nada menos do que o algoritmo da divisão, né? Que a gente vai já ver daqui a pouco. Então essa operação ela é chamada de divisão. E ela é indicada pelos seguintes sinais. Há várias formas de indicar a divisão, né? A divisão ela é bem vasta, digamos assim, né? Nós temos esse sinalzinho aqui, ó, 10 dividido para 2, eu posso representar dessa forma. 10 dividido para 2 também posso representar por essa forma. 10 dividido para 2 com essa barrazinha deitada também, aliás, meio inclinada, né? Posso estar representando a divisão. 10 dividido para 2, a barra deitada aqui, como não é uma fração, no caso, que é uma fração, é uma divisão. E geralmente a que é mais comum, né, que a gente acaba utilizando na hora de fazer os cálculos, que é esse daqui, 10 dividido para 2, que é como se fosse esse Lzinho deitado, né? Então essas são algumas das formas que nós temos para estar representando a operaçãozinha de divisão, beleza? Aí, no caso, como foi falado lá em cima, 10 dividido para 2 vai dar quanto? Vai dar 5, né? Toda vez que o número for dividido para 2, não esqueça que é a metade desse número. Se eu digo 10 para 2, qual é a metade? É 5. Se for 100, qual é a metade? 50. Se for 1000, qual é a metade? 500 e assim vai. Então, quando eu faço o inverso, que a operação inversa da divisão é a multiplicação, né? Então, quando eu pego o terceiro e multiplico pelo segundo, tem que dar o primeiro, né? Isso no caso na divisão exata. Se fosse na divisão não exata, né, que é a inexata, que vai ter um resto, a gente teria que somar com esse resto para poder dar igual ao primeiro. Mas nesse caso não convém, que nós estamos trabalhando só com divisão exata. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, justamente vai dar o primeiro número bem aqui, né? Então, dentro da nossa divisão, nós temos no caso, cada elemento, no caso da divisão, ele tem um nomezinho em particular, né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? Aqui no material só falou em 3, né? Porque é divisão exata, então se divisão exata não vai trabalhar muito com o resto, né? Mas o resto, quando é exato, ele acaba sendo 0. Então, o primeiro número é o dividendo, o segundo número é o divisor, o resultado, no caso, né, dessa divisão eu vou chamar de quociente, e o que sobra, no caso, é o resto, né? Nesse caso da divisão exata, o resto sempre vai ser 0. Quando a divisão inexata, o resto vai ser 1, 2, 3, qualquer outro valor diferente de 0, beleza? Então, se tratou de divisão exata, resto 0. Divisão inexata vai ser qualquer valor e assim por diante. No caso, eu estou tocando assim, né, fazendo essa junção só por fazer mesmo, mas o conteúdo em si hoje é divisão exata, beleza? O zero na divisão, né? Quando o dividendo é 0 e o divisor é diferente de 0, o quociente sempre vai ser quanto? Sempre vai ser 0, né? Então, se eu tenho nadinha, né? Estou zerado, eu vou dividir para 8 pessoas, cada pessoa vai ficar com quanto? Com nada, né? Se eu tenho nada, eu quero dividir para 15 pessoas, cada pessoa vai ficar com nada. E assim por diante. Então, sempre que o meu primeiro número for 0 e for dividido por qualquer outro valor que seja diferente de 0, 1, 2, 3, assim vai, meu resultado sempre vai ser quanto? Vai ser 0. E uma outra observação é que não existe divisão por 0, né? Se eu tenho R$8, eu vou dividir para 0 pessoas. Existe 0 pessoas? Não vai existir, né, gente? Não vai existir, é uma coisa que não existe, né? Eu vou dividir para 0 bolsos, 0 camas, não sei, qualquer elemento que seja, não vai existir, porque não vai ter, né? Não vai ter, então não vai ter como existir. Então, 0, 8 dividido para 0, não vai ter nenhum número, não vai ter como fazer essa divisão, não vai ter como fazer essa partilha, digamos assim, né? Eu não posso dizer que vai ser 8 para nenhuma pessoa, não, vai ser 1 para nenhuma pessoa, e assim vai, então não existe, né? Então, significa que o divisor tem que ser um número diferente de 0, então sempre que for dividir, na nossa divisão, o divisor ele não pode ser o 0, né? Então, se o número for 0, a gente já vai dizer que não existe essa divisão, beleza? Então, nós temos um mandamentozinho que o professor Beto acabou colocando aqui, né? O primeiro mandamento da matemática, não dividirá por 0, ou seja, porque não vai existir essa divisão, né? Então, é só para validar, digamos assim, né? Então, como eu posso mostrar aqui, ó, se eu tenho 0 reais, digamos assim, se eu tenho 0
lápis, zero, qualquer coisa que seja, eu dividir para 8 pessoas, essa quantidade que eu não tenho, vai dar quanto? Vai dar 0. É porque eu tenho as pessoas para dividir, mas no caso contrário, se eu tenho 8, eu quero dividir para 0, é impossível, porque não vai existir, né? Não vai ter como. Não vai ter um número, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a continha para vocês verem, né? 8 dividido para 0, né? Então, eu vou ter que multiplicar aqui, lembra lá, né? Esse é o primeiro número, esse é o segundo, e o resultado é quem? O terceiro. Pelo algoritmo lá, eu ia ter que multiplicar esses dois para dar esse valor aqui. Mas como aqui é 0, né? Qualquer coisa multiplicada por 0 sempre vai dar quanto? Vai dar 0. Então, independentemente do valor que eu colocar aqui, ó, se eu colocar 1, 0 vezes 1 vai dar 0. Então, não vai dar. Se eu colocar 2, 3, 4, se eu colocar 8, 8 vezes 0 nunca vai chegar, nunca vai ter um número que eu multiplique o segundo pelo terceiro, aliás, o terceiro pelo segundo, para dar o resultado do primeiro, né? Então, por isso que não existe divisão por 0. Então, aqui o professor colocou 4 questãozinhas aqui para vocês, né? As divisões exatas, bem básica, digamos assim. Calcule... Eita, ele acabou dando um errozinho de digitação aqui. Calcule os quocientes, colocou com C, acontece, né? Na hora de digitar. Observe a igualdade, né? Aí tem essa igualdade bem aqui dessa divisão. Aí ele pergunta, letra A, qual a operação, como é chamado o número, como é chamado o número 7, como é chamado o número 8, né? Então, vocês vão estar respondendo aí conforme foi ilustrado aqui no início, né? Aí a terceira questão, qual é a metade de 784, né? Quando eu falei aqui, quando você vai trabalhar com metade, a metade você dividir para 2 pessoas, né? Ah, eu quero metade do pão. Você vai pegar um pão e vai dividir ele no meio, né? Então vai ser metade, vai ser para 2. Terça parte, dividir para 3. Quinta parte, dividir para 5. Qual é a 10ª parte? Dividir para 10. E aqui, na quarta questão, determine o quociente. Aqui já digitou correto. Acontece. Se possível, né? Então, você vai ver aqui a divisão e vai me dizer se vai existir ou não esse quociente, né? Se existir, você vai colocar qual é. Se não existir, você vai dizer que não existe. Beleza? Qualquer dúvida, galera, tô aí. Até a próxima. Valeu!